Seja bem-vindo, eu sou Lênio, aqui do canal O Caminho do Espírito e o Caminho de Deus, o Caminho do Homem, o Caminho de Deus, ok? O Caminho da Carne, o Caminho do Espírito, o Caminho do Homem e o Caminho de Deus, ok? Estamos agora no livro de Hebreus, capítulo 3. Começamos uma série então de estudos sobre meditação na palavra no livro de Hebreus. Estamos no capítulo 3. Se você está chegando aqui pela primeira vez neste capítulo 3, sugiro você comece Hebreus pelo capítulo 1, porque a carta de Hebreus, para você fundamentar também o seu entendimento nos conceitos, nos princípios que o Senhor Deus afirma e ensina, é importante que você leia desde o começo, porque afinal de contas a carta foi escrita, né, com uma consequência. Então é preciso que você entenda os assuntos anteriores para você vir abordando e compreendendo os demais. Aliás, na minha humilde opinião, eu sugiro a você, de verdade mesmo, antes de entrar no livro de Hebreus, você assistir todos os 10 vídeos que está no começo do canal, que chama O Caminho da Carne e o Caminho do Espírito. Sugiro a você, se você passar pelos 10 vídeos, o caminho da carne, o caminho do espírito, certamente, quando você chegar no livro de Hebreus, ao chegar no livro de Hebreus, tudo vai ficar claro para você como o sol do meio-dia. Porque a base foi dada lá, ok? A base foi dada lá, ok? Mas tem um pequeno detalhe, hein? De tudo daqueles 10 vídeos que foram ditos, daqueles que foi comentado lá no começo, ainda virão mais estudos depois do livro de Hebreus. Eu vou dar continuidade naquele assunto com uma abordagem um pouco mais ampla, que nós vamos tratar de coisas mais detalhadas e mais específicas. Aquela foi uma base. Então comece lá pelos 10 vídeos e venha aqui depois para o livro de Hebreus. Certamente você vai ser edificado. Mas caso você também queira começar aqui pelo livro de Hebreus, também seja a seu critério, ok? Que o Senhor Deus te ajude e te abençoe e me oriente e te oriente a nós meditarmos na Bíblia, que é a palavra de Deus, que deve ser lida conforme a palavra de Deus, com responsabilidade, com temor, buscando entendimento, ok? Conforme a Bíblia explica que é. Não conforme a gente interpreta do jeito que a gente quer, mas conforme a Bíblia explica. E devemos ler a Bíblia dessa forma. Ok? E que Deus nos ajude. Vamos começar então com Hebreus, como de costume, uma oração, pedindo a direção de Deus. Santo Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 3, onde nós vamos meditar na Tua palavra, Senhor. Orienta-nos. Senhor, só o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, pode nos revelar a Tua palavra. Pois a Tua palavra diz que o ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que traz a revelação. É o Senhor que traz o entendimento, a compreensão. É o Senhor, Deus, que revela no entendimento réprobo do homem. É o Senhor que traz o entendimento, a mente carnal, transformando a mente, transformando o coração, para que possa arrepender dos seus pecados e reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador. E assim o Senhor nos orienta, nos abençoa com a Tua palavra, nos trazendo entendimento, para que possamos saber qual é a Sua vontade. E a Sua vontade já está revelada, que é a Bíblia. Devemos buscá-la com a direção do Senhor para o louvor da Tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho. Abençoa, Deus, Senhor, abençoa-nos nesta meditação, em nome de Jesus Cristo. Repreende toda ação de Satanás, toda ação maligna, toda ação das trevas, que porventura de alguma forma tente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a vir atrapalhar, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra toda ação de Satanás, toda ação maligna, em nome de Jesus. Amém. Desculpe. Hebreus capítulo 3.
Hebreus capítulo 3 diz: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerei a Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O tempo está seco. Vamos lá. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Este capítulo 3 de Hebreus estará nos mostrando que o Senhor Jesus Cristo, ele é superior a Moisés, e o perigo da incredulidade e da desobediência. Perigo da incredulidade e da desobediência. Mais uma vez eu vou reforçar aqui o que eu reforcei no capítulo 2 de Hebreus. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Ao ouvir hoje muito do que está sendo dito na internet e em várias denominações por aí, ou não denominações por aí, muito cuidado. Muito cuidado. Porque nós vimos lá que tem, no livro de Hebreus, no capítulo 2, nós vimos lá o que foi dito lá no primeiro versículo do capítulo 2. Portanto, convém-vos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Muito cuidado. É responsabilidade. Você não tem responsabilidade quando você vai preparar uma comida, vai pôr uma comida no fogo, você vai preparar lá você que é dona de casa, ou você que é o mesmo homem da casa que ajuda a esposa nos afazeres domésticos e faz a comidinha lá que a patroa gosta. Você não tem cuidado na hora de preparar o alimento, com os ingredientes corretos, com o tempo no fogo certo, colocando a quantidade de sal certa, quantidade de tempero. E depois, quando você vai comer, você vai também comer com cuidado. Não vai ser como não vai comer de qualquer jeito, comer em demasia e para te fazer mal. Ou você vai comer um alimento estragado. Na hora que você vai fazer a compra, você sabe, na hora de selecionar a fruta, na hora de você escolher o legume, na hora de você ver lá a carne, se ela está fresca, você sabe identificar se ela é boa ou não. Você é nascido de novo? Você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador? Você se arrependeu dos seus pecados? Você está lendo a Bíblia cotidianamente? Está buscando entendimento da palavra de Deus cotidianamente? Você tem orado cotidianamente? Você tem eventualmente consagrado a Deus através do jejum, da oração, na santificação? Aliás, você ainda acredita nessas práticas de jejum, de santificação, de oração, de leitura da Bíblia? Você ainda acredita nessas práticas? No começo do capítulo 3 do Hebreus, o texto está dizendo: por isso, irmãos santos, participantes da vocação, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. É para qualquer um aqui que a carta foi escrita? Essa carta de Hebreus foi escrita para qualquer um? Essa carta aqui foi escrita para quem não quer nada com Deus,
que é quem blasfema a Deus, para quem quer nada com Deus? Foi essa carta para essas pessoas? Por isso, irmãos santos, primeiro ponto, por isso, irmãos santos, por isso, o autor está dizendo, por isso, irmãos, foi escrito para um grupo de pessoas que são irmãos. Segundo, santos, são santos. Ah, são os santos agora que estão lá adiante, que estão com Deus, e nós temos aqui as estátuas dele representando para eles interceder por nós. Isso aqui não tem nada a ver isso aí. Isso aí foi invenção da religião, que tem nada a ver com a Bíblia. Por isso, irmãos santos, quem são esses santos aqui? Vamos ver. Vamos supor que você está lendo aqui pela primeira vez e não entende o que é essa palavra santos. Continua lendo o texto. Continua lendo o texto. O texto vai falar com você. Você sabe ler? Sabe língua portuguesa? Não sabe? Precisa saber, precisa aprender. Tem dicionário de língua portuguesa na sua casa? Não tem? Precisa ter. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Está funilando aqui para a gente saber quem que é o destinatário da carta, né? Então tá? Por isso, irmãos, eram irmãos do autor que estava escrevendo. Vamos dizer assim, vamos entendendo? Santos, participantes da vocação celestial. Então, é por um grupo de pessoas que eram os crentes israelitas, que foi escrito, que eram participantes do dom celestial. Que dom celestial é esse? A vida eterna. A vida eterna. Para aqueles que se arrependeram e entregaram a sua vida a Cristo Jesus, por intermédio dos apóstolos que nós vimos aqui no capítulo 2. Para estes o autor está escrevendo, para eles ele está escrevendo. Os que participaram da vocação celestial, que arrependeram dos pecados e receberam a vida eterna através do arrependimento dos seus pecados e entregaram as suas vidas para Jesus Cristo. Considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O autor está dizendo, considerai Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem que é o que autentica a mensagem e o ensino da doutrina que o autor de Hebreus escreveu? Para quem que eles estão pedindo para que eles autentique esse ensino? A Jesus Cristo. Considerai-o como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aquilo que nós confessamos para você, que ensinamos para você, a confissão da fé que apresentamos para vocês. Considere quem o apóstolo e o sumo sacerdote desta fé? Cristo Jesus. Ele é a confissão, ou que vocês devem entender como sendo o sumo sacerdote, para qual vocês devem crer, e por ele viver, e nele andar, conforme a doutrina que vocês tendes recebido de nós, da confissão que nós fizemos a vocês. É ele, é Cristo. E não Moisés, é Cristo. Sendo fiel ao que constituiu. Porque este Cristo foi fiel a quem o constituiu.
Cristo foi fiel a Deus Pai, sendo fiel à obra que Deus deu para ele fazer, que é o quê? A obra da redenção dos filhos de Deus. Onde ele se entregou no madeiro, foi crucificado, para que você pudesse receber vida eterna no nome dele. Jesus Cristo foi fiel a Deus. Sendo fiel a que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Deus também foi Moisés também foi fiel ao mesmo que Cristo foi fiel, que é Deus, o Todo-Poderoso, o Elohim Kadosh, El Shaddai, Todo-Poderoso, Adonai, Senhor dos Senhores, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aleluia. Moisés e Cristo foram fiel a ele, ao Senhor Deus, santo, soberano, excelso, glorioso e majestoso, régio dominador, todo-poderoso, santo, santo, santo. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória de que Moisés. Este Cristo que vos anunciei aqui no começo, este é digno de tanto maior glória do que Moisés. Jesus como superior a Moisés, Cristo superior como superior a Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Maior honra tem a casa, desculpa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Quem tem maior honra do que a casa, do que aquele que edificou? Quem que edificou a casa? Quem que edifica a casa? É o fundamento. Quem que mantém a casa é o alicerce. Quem que edifica a casa é o fundamento, é o alicerce. Lembra quando o apóstolo Pedro, Jesus virou e perguntou para os apóstolos, dizendo quem ele era, e eles disseram que uns disseram que é Elias, outros disseram que é João Batista que ressuscitou. Aí Pedro assumiu a frente e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou para ele, Pedro, não foste carne e sangue que revelou para você isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu edificarei a minha casa. Aí Jesus falou para ele assim, não foste carne e sangue que você aprendeu isso, mas o meu Pai que está nos céus que revelou isso para você. E sobre este fundamento eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus falou assim, Pedro, não foi nenhum homem que revelou isso para você, não foi nenhuma carne e sangue que revelou para você que eu sou o Cristo, que eu sou ungido, que eu sou o Messias, o Filho de Deus vivo. E sobre este fundamento que você falou, sobre isso que você falou, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, sobre esse fundamento que você falou, ser eu o Cristo, ser eu o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja sobre este fundamento. Que fundamento? Que Jesus é a cabeça da igreja. É isso daí. Portanto, que maior honra é aquele que edificou a casa do que a própria casa. Quem que edificou a casa? O fundamento. Quem que é o fundamento? Jesus Cristo. O fundamento. A pedra que foi rejeitada pelos edificadores. A pedra que está sendo rejeitada pelos edificadores.
os israelitas têm rejeitado essa pedra? Têm rejeitado essa pedra. Porque a salvação veio de Israel. E nós vimos que Moisés desceu do monte com 10 milhares de anjos. Mas os israelitas têm rejeitado a pedra, que foi posto como um de esquina. E este é o fundamento da casa, que firma a casa. Quem? Jesus Cristo. Não só Israel tem rejeitado e tem tropeçado nessa pedra, mas todos aqueles que têm negado a Cristo como cabeça, como o aflito de Deus, que foi dado no Calvário para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, foi dado para salvar o judeu, e depois de todo aquele que vier em nome de Jesus e confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Nós já vimos isso lá nos estudos do caminho do homem, no caminho de Deus, quando eu tratei do assunto lá sobre a lei. Nós vimos essa parte lá. Que Moisés foi fiel naquilo que Deus o deu para fazer. E o cumpriu bem. Para o louvor e a glória do Senhor. Para trazer a lei. Que o propósito da lei foi bem definido lá. Nós já aprendemos sobre isso. Portanto, como diz o Espírito, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. Vamos ler de novo. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Vou ler mais uma vez. Mas Cristo, vamos lá, e na verdade, versículo 5, e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, casa de Israel, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Tem caminho certo para andar? Tem caminho certo para andar. Tem doutrina certa para aprender? Tem doutrina certa para aprender. Tem ensino certo para assimilar? Tem ensino certo para assimilar. Tem caminho para se desviar? Tem caminho para se desviar. Tem caminho para se permanecer? Tem caminho para se permanecer. E até o fim. E nós temos segurança para permanecer até o fim. Porque quem garante a nossa jornada é aquele que nos edificou. Quem garante a permanência do crente andar no caminho é aquele que o edificou. Porque ele mesmo diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O apóstolo Paulo diz que quando estou fraco é que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Fraqueza é desculpa para não andar com Deus? Muito pelo contrário. Fraqueza é confirmação de que Deus está manifestando em você
a permanência de Cristo na tua vida, porque o poder de Deus se manifesta na sua fraqueza, para que a excelência e a glória seja de Deus, e não de você, homem que come arroz com feijão. Em que determinados momentos glorifique a Deus, em que outros momentos fica, Senhor, me ajuda. Isto é prova de quem te sustenta é Jesus Cristo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Os israelitas, os irmãos israelitas, durante 40 anos provaram a Deus. 40 anos provando a Deus. Negligenciando o caminho de Deus, a vontade de Deus. Deus usando Moisés como vara. Como vara. 40 anos. Deus usando vara. Como se fosse cuidando de uma criança. Usando a varinha para bater no bumbum da criança. Para arder no bumbum da criança. Para ela ver que está cometendo erro. Hoje em dia você não pode corrigir mais as crianças. Não pode? Quem que vai dizer que não pode? Qual o Estado? Qual é a lei que vai dizer que um pai não pode educar a sua criança? Está para nascer lei que impeça um filho de Deus. Está para nascer lei que impeça um filho de Deus a manter os seus filhos no caminho do Evangelho. Está para nascer lei que impeça os filhos de Deus a colocar os seus filhos para andar no caminho do Evangelho, no caminho de Cristo. Está para nascer lei. E o dia que nascer lei, o Filho de Deus vai dizer, essa lei não é para mim. Esta lei que foi dada por Deus para mim é a sua palavra. Por isso que a palavra de Deus diz, coloque o teu caminho, coloque a tua criança no caminho certo, para que deva andar quando criança, para que quando cresça não se desvie dele. Para que quando chegar na carta dos Hebreus, e ler a palavra aqui no caminho dos Hebreus, que os que são de Deus vão permanecer na tua palavra até o fim, porque são filhos que foram corrigidos no caminho de Cristo quando eram pequenos. Por isso me indignei contra esta nação, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. 40 anos rejeitando a Deus. 40 anos rejeitando a Deus. Conhece alguém assim? Conhece? Aquela pessoa que muitas das vezes você levou a Bíblia para ela de presente, levou o Evangelho para ela, orou por ela, jejuou por ela, orou por ela, pediu oração por ela na igreja. Passou 60 anos, essa pessoa não quer nada com Deus. Conhece gente assim? Mas não perca as esperanças. Não perca as esperanças. Deus é fiel. Deus é fiel. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos.
Presta atenção o que a Bíblia está dizendo, o que o autor aos Hebreus escreveu para os israelitas que se converteram a Cristo Jesus. Presta atenção o que a Bíblia está dizendo. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Presta atenção o que diz o versículo 11. Assim jurei eu na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Presta atenção o que está escrito no versículo 11. Deus falou pela boca do autor de Hebreus. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Se você já leu a história dos Hebreus, a carta dos Hebreus, se você já leu Êxodo, e várias passagens de Juízes, Samuel, você lembra quando, depois de 40 anos, quais foram os israelitas que entraram na terra que Deus tinha prometido para eles lá? Você lembra? Só os que tinham menos de 20 anos de idade. Só os que tinham menos de 20 anos de idade, e Josué e Caleb. Os demais se perderam todos. Perderam todos. Houve momentos que Deus abriu a terra e a terra engoliu um punhado deles. Você acha que o Evangelho é diferente? Você acha que o Evangelho é diferente? Você acha que o Evangelho não é a vontade de Deus? Você acha que Deus mudou? Isso aqui é o Evangelho que está sendo pregado aos Hebreus. Você acha que está pregando aqui para os Hebreus perseverarem na lei? Você acha que esse texto aqui é mostrando para os Hebreus que eles têm que guardar a lei? É isso aqui é para eles guardarem a lei? Para serem salvos? É para andarem no caminho de Jesus Cristo. E é tranquilamente andar no caminho de Jesus Cristo, de qualquer jeito pode andar, né? Pode andar de qualquer jeito, Deus é amor. A graça de Deus nos alcança. Se você já nasceu de Cristo, se você já nasceu em Cristo, se você é de Cristo, você sabe que não é este ensino não está se referindo a você ter que se tornar uma pessoa não humana na terra. Óbvio que não. O texto está nos mostrando a exigência de Deus. E o caminho que Deus tem é um caminho certo. São doutrinas corretas, mandamentos certos, princípios certos, direção certa e para andar com a pessoa certa, que é Jesus Cristo. Aliás, você sabia que tem muito crente hoje em dia que já não está acreditando mais que Jesus é uma pessoa? O quê? É isso mesmo. Já tem muitos denominados cristãos hoje em dia que não acreditam mais que Deus é uma pessoa, que Jesus Cristo é uma pessoa. Não acredito mais? Não acredito mais. Como é que você sabe? É só ouvir os discursos delas, o modo como elas vivem. Simples assim. Pergunta sobre Jesus para elas, pergunta sobre o amor de Deus para elas. Elas vão te contar cada história, vão te elaborar cada ideia maluca, com roupagens evangélicas.
Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Para que você não se endureça pelo engano do pecado. O que ele mandou fazer? Que deve um exortar o outro a perseverar no caminho certo. Deve exortar um ao outro a andar pelo caminho certo. Em 1996, eu tive uma experiência com o Senhor. E o Senhor, na sua graça e misericórdia, trouxe-me para Ele. E rendi minha vida para Jesus Cristo. E passei a andar com o Senhor Jesus Cristo, pela sua graça e misericórdia. E sabe o que eu lembro em 96? Sabe o que eu lembro de 96? Sabe qual era um dos dias de culto que eu mais gostava em 1996? Sabe qual era um dos cultos, um dia de culto que eu mais gostava em 1996? Era um dia de culto chamado culto de doutrina. Era o dia que eu mais gostava de estar no templo. Era esse dia. Era o dia que eu mais gostava. Sabe por quê? Porque raramente eu me lembro, raramente eu me lembro de sair de um culto de doutrina sem estar com lágrimas nos olhos. Raramente eu me lembro de sair de um culto de doutrina sem estar com lágrimas nos olhos. Sabe por quê? Porque aqui, como está sendo mostrado aos Hebreus, num culto de ensino da doutrina, da lei de Deus, da palavra de Deus, mostrando que é a vontade de Deus para o crente andar nele, ali você é confrontado pelo uma vida, às vezes, de pecado que você está cometendo, e que você ainda não está perfeito, e que não vai estar perfeito aqui, e que você olha para Deus e vê a bondade de Deus te alcançando, e você olha e recebe aquela doutrina, o entendimento, e você ali é crucificado com Jesus, aos pés de Jesus, e ali você abre o seu coração e agradece a Deus, e é transformado por Jesus mais um pouquinho, e sai dali renovado, vendo que o ensino de Deus, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, a palavra que ensina através do Espírito, é de suma importância para que você ande nos caminhos de Jesus. Sem o entendimento das sãs doutrinas, do conhecimento das doutrinas sãs, perfeitas, santas, não tem como andar no caminho de Deus, não tem como andar no caminho do Espírito. Não tem como. E todo aquele que é nascido de novo anda no caminho do Espírito. Anda no caminho. Nós já vimos isso. Todo aquele que é de Deus vai andar no caminho do Espírito. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Exortação precisa haver para que você não se engane pelo pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo-se algum ouvindo,
o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Percebe? Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quero ler, só para finalizar, Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A carta dos Hebreus foi escrita aos Hebreus, aos crentes israelitas que se converteram ao Senhor, para que eles se arrependessem dos seus pecados e perseverassem na fé em Cristo Jesus, que é superior a Moisés. Por meio da fé, rendendo suas vidas a Jesus Cristo, confessando os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida e derrame sobre você um coração contrito, um coração amoroso, um coração arrependido, para que você renda-se ao senhorio de Jesus Cristo, para que você tenha Jesus como sendo o seu dono e seu salvador, para que você possa receber dele dom da vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Se você entendeu esta palavra no seu coração e está de alguma forma tendo um primeiro contato com esta pregação, entendendo que você deve se render a Jesus e entregar sua vida a Jesus Cristo, que você possa confessar com a sua boca: Jesus Cristo, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E creio que o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos. Escreve o meu nome no livro da vida. Certamente, Deus já preparou esse dia para você, para que você pudesse ser participante da família de Deus na terra. Em nome de Jesus Cristo. Continue aqui com nossos estudos. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.